Olha, eu vou falar pra vocês, viu? Sim, até sem reação, porque Cruzeiro, né, quer complicar sua vida. Perdeu contra o Curitiba. Ainda teve invasão no campo, tal, da torcida. Provavelmente, os últimos jogos, né, talvez jogos de portões fechados. Assim, não tem nem o que comentar em relação a, ao jogo em si. Parece que o Curitiba, né, que tava ali com possibilidade de 40 pontos, e o Cruzeiro que já tava quase virtualmente rebaixado. Porque, assim, os dois times primeiro, não são aquela primor, não. Se o Cruzeiro também não o Curitiba e o Cruzeiro disputando qual que é pior. Porque hoje, pra começar, né? O joguinho de dar carro nas vistas. Aí, além disso, né? O joguinho de dar carro nas vistas. Cruzeiro jogando como se, né? Aquele time que já tá numa situação confortável. E o Curitiba como se ainda tivesse com pelo menos mais pegado. Aí, né, encontra que teve o gol no lado e tal. Teve o Matheus Pereira com a bola na trave, né? E aí o Curitiba vai e consegue o gol, tem invasão. Em relação a esse time, eu acho que eu já até comentei em outro vídeo e tal. Esse time não tem psicológico. E, e não corre, não joga com raça. Eu acho que é muito por causa do treinador e de comissão, que é aquela questão, eu acho que eu já falei em outro vídeo, mãe que passa pano pra filho. Então só vai passando, não, tá tudo bem e tal, e não tá vendo a tragédia acontecer. Tá igual isso, diretoria e o próprio Zé Ricardo. Em relação ao jogo, é isso mesmo, tem nem que comentar, né? Porque o desastre. A invasão vai prejudicar o Cruzeiro e tal, mas quem tá falando que a invasão foi por causa, pra brigar e tal, não sabe de nada, porque todo mundo que acompanha o Cruzeiro, torcedor, sabe que é a torcida do Curitiba, não sei, juro pra vocês, não sei o que foi fazer lá, porque quem entrou ali, que eram os integrantes de torcida organizada, e era pra cima dos jogadores. Não tava querendo nada com os outros ali. Quem tá acompanhando sabe tal, né? A Mafia fez até postagem e tal, falando, né, que se não jogar por amor, vai jogar por terror, que vai em porta de colégio, de filho, vai em porta da casa dos jogadores. Então, é muito por causa disso, dessa invasão. Então não tem nada a ver com a outra torcida. Aí agora isso vai ser Teve depois, né, desse jogo que já foi desastre e tal, que desse time que não tem psicológico mesmo e tal. E uma coisa que eu queria falar desse time, né, que é aquele que a mãe passa pano e é criança, né, que seriam os filhos dos jogadores. Então parecendo aqueles playboyzinho arrogante, porque sabe por que ganhou sabe por que ganhou do Atlético? Porque teve fala aí de diretor de lá, aí eles ficaram com ego, sabe? Com o ego ferido. Aí foram jogar com raça. Por isso, só por isso, que aí o jogador ficou tudo com o ego ferido, aí jogou com raça. E aí o do Bahia acabou consequência porque eles, né, não, ganhamos, deram, vamos dizer assim, uma sobrevida. Por isso que ganhou esses dois jogos. Se não ferir o eguinho, o ego e tal, não joga. Foi por isso que eles ganharam esse jogo do Atlético e esse outro do Bahia, que aí melhorou um pouco no psicológico. Porque mexeu no ego deles e tal, tudo com ego enorme. Ah, tá. Em relação aos jogadores é isso. Em relação, né, diretoria.
O próprio Zé Ricardo, você vê uma soberba que de que achar que tá tudo bem, de que não, de não. O Zé Ricardo me veio falar de bola na trave contra o Inter, meu filho, a gente perdeu. Bola na trave não ganha jogo. Não adianta mais, não adianta. E falar de bola na trave, Gabriel Lima falou só de torcida, que é marginal quem invadiu o campo. Também não concordo, não. Não tem que fazer isso, não. Mas e assumir os erros deles lá de contratações como Gilberto, como Palácios? Por que não assume? Aí veio e falou só isso. Nem às vezes fala, não, a gente sabe que a gente tá devendo, só reclamou da própria torcida. Pra dificultar ainda a relação, que já tá comprometida, né? Desde aquela fala do Ronaldo e tal, já tava comprometida, né? Que já culpou a torcida desde aquela época, já tá meio tumultuado. E aí vem essa soberba de não assume erros. Zé Ricardo falando que jogou bem, que é trabalho. Não, se tá tendo trabalho, a gente não tá surtindo efeito, a gente não tá vendo. Então, meu filho, não adianta nada. A situação crítica, né? Muito crítica, porque assim, o Cruzeiro, né, sendo que otimista, tá? O Cruzeiro ainda depende só dele pra permanência, né? Tal, mas aí você começa a ficar em dúvida. Se não ganhou do Coritiba, vai ganhar do Vasco, Atlético Paranaense, você não vai com essa certeza. Com Curitiba você ainda fala, não, tal, você já tem uma confiança maior. Mas aí agora que já perdeu do Curitiba, você fala, meu Deus, será? Você fica em dúvida, muito, mas você fica em dúvida. Ainda mais, né, igual eu falei, que esse técnico também que numa mesmice, sem pulso firme, o Cruzeiro precisa. A gente percebeu que ano passado só ganhou, sabe? Porque os jogadores, claro, entenderam, igual naquele jogo, a gente viu que os jogadores entenderam pelo menos o jogo, né, contra o Atlético, mas também porque estavam com um ego ferido, mas os do ano passado entenderam a situação do time, né, de que era uma oportunidade eles estarem no Cruzeiro e tal. E o Pesolano tinha um pulso firme. Teve aquele problema que eu acho que já não estava psicologicamente bem pra treinar o time e tal, mas o time do Cruzeiro é um time que não precisa de ser um treinador de pulso firme. Se continuar Zé Ricardo, não sei o que esperar. Também não sei quem que eu contrataria. Mas tem que ser uma pessoa de pulso firme, porque não tá dando. A gente vê os jogadores já não rendem com um treinador que tudo bem, tudo bem e tal, levando em banho-maria, não vai dar certo. E parece que a gente tá vendo isso. A torcida falou da questão de não trazer Zé Ricardo. A torcida parece que vai mostrando que não pode entrar com Wesley, Matheus Vital, Palácios. Ficou falando, parece que anunciando que ia acontecer e diretoria, Ronaldo, sem ver nada. Não é possível, a gente acorda, tem pelo menos hombridade, vai e assume. Não, a gente errou, mas não muda. O Cruzeiro ainda depende, graças a Deus, ainda depende só dele pra permanecer, mas tem que mudar, porque tem que ter um algo a mais, uma mudança de chave aí, porque senão não vai. A gente vê Vasco, os times ali que estão com a gente ali, Vasco, Goiás, com uma fome de bola e o Cruzeiro não andando em campo numa mesmice, se ganhou tudo bem, quase todo sempre a mesma desculpa. Meu Deus. Não, e o torcedor sofre, tá desde que passou. Tem hora que dá vontade de pegar, meu Deus, 3 anos na Série B sofrendo ali.
consegue o acesso, mas continua. Foi um acesso num sofrimento, tanto naquela. Pra conseguir vender pro Ronaldo também, tudo sendo sofrido. Meu Deus. Tudo no sofrimento, mas parece que quem tá ali e tal não consegue amenizar o sofrimento. O Cruzeirense só queria uma coisa nesse ano, que era permanecer na Série A, fazer um campeonato tranquilo. E não vai ter a única coisa que pediu. E sendo que mostrou os caminhos pra fazer isso, mas diretorias outros tamparam o olho assim. Falou, não, não vai ser assim, que a gente não quer com uma. Eu igual falei, com uma soberba, com uma superioridade. Sendo que quem é torcedor. Se esse clube existe, se tá ali dando lucro e tal, é por causa dos torcedores, que vai em todo jogo. Que nem Ronaldo tal vai em todos os jogos, não. É por causa de torcedor. Então que eles acordem. E uma coisa também mais impressionante, né? Quem dá a coletiva é o Gabriel Lima, com o Ronaldo lá no estádio. O dono da SAF, vamos dizer, né, do Cruzeiro, não dá entrevista ao diretor. Bom, acho que o vídeo é isso mesmo, né? É aquela vontade de mandar todo mundo lá para aquele lugar com um misto de. É um misto de raiva com aquela coisa de sofrer, de vontade de chorar, porque você vendo aquilo ali acontecer, querendo, né, que mude, mas você vendo que as pessoas ali parece que estão querendo que aquilo aconteça. Então, um misto de raiva com tristeza. Aí eu fico pensando, sabe, na Valmir assim, né? Eu torcedor mais, né? Do Zega, do Cruzeiro, meu avô de 93 anos também. Do que foi há pouco tempo a primeira vez no Mineirão, né? O menininho, acho que João Pedro. Eu fico pensando nessas pessoas, sabe? Elas são aqui, esses jogadores vão passar, mas o amor dessas pessoas, por exemplo, que eu citei, né? Meu avô, a Palmeiras, João Pedro, que há pouco tempo foi no primeiro jogo no Mineirão, tal, conversou com o Matheus Pereira, vão continuar esse amor. Que eles, pelo menos, joguem com raça, sangue nos olhos, vejam isso. Se lembrem, né, quando estiverem na partida desses torcedores. Eu imagino o Fabrício, né? Que foi no jogo, parece. Deve sair correndo também. Vendo esse jogo, né, que jogou naquele 6x1, o próprio. Acho que o Romo, que foi no outro jogo do Inter. O que passa na cabeça deles? Vendo o que eles lutaram, o tamanho do Cruzeiro, vendo esses jogadores fazendo isso e a própria diretoria, tá? Igual eu falei, é um misto de raiva com tristeza. Mas é manter a esperança, ainda não acabou. O Cruzeiro só depende dele, gente. Então que essa diretoria tal, né, acorde pra vida, né? Tire Zé Ricardo, porque eu acho que não vai. Coloque, não sei quem, mas alguém de pulso firme e esses 6 últimos jogos, né? Secar os outros adversários também e fazer a nossa parte. Bom, foi esse vídeo. Até o próximo.